Eu saúdo a igreja com a paz do Senhor Jesus. Quero louvar a Deus por mais esta oportunidade que o Senhor nos confia de estar uma vez mais diante da sua presença. Meus irmãos, confesso aos irmãos que estou com saudade. Saudade vai aumentando cada dia que se passa. O nosso desejo era de estar na igreja hoje com os irmãos, orando ao Senhor no nosso propósito de oração Getsemane, né? Estamos orando aí já há algum tempo, por tempo indeterminado na igreja, mas como não tem como estarmos reunidos na igreja, no templo, vamos se reunir nos nossos lares, na nossa casa. Eu quero te convidar neste momento a orar comigo, a interceder em prol da nação, em prol da humanidade que está sobre a face da terra. Feche os seus olhos agora, encurve sua cabeça e ore a Deus comigo. Senhor Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, graças te damos por esta oportunidade, Senhor, por este tão grande privilégio que nos confia uma vez mais de estar diante da tua presença. Amado Deus, coloco nas tuas mãos a vida do nosso pastor presidente Edmarcos Vinagre, da sua esposa, irmã Marlene, da sua família, Senhor. Toma nas tuas mãos os vice-presidentes desta obra, abençoa-os de uma forma especial, Senhor, a vida do nosso pastor Lexon Luz, do nosso pastor Cláudio e de suas respectivas esposas, suas famílias em geral. Senhor Deus, toma nas tuas mãos a nação brasileira, toma nas tuas mãos, Senhor amado, a tua igreja. Em nome de Jesus, nos ajuda a te servir, a fazer a tua vontade, o teu querer. Coloco também nas tuas mãos a vida do nosso presidente Jair Messias Bolsonaro. Que a tua proteção divina esteja sobre a vida deste homem, sobre a sua família. Senhor, dá sabedoria a ele, para que ele governe com justiça, segundo o teu querer e a tua vontade. Guarda ele dos homens maus, Senhor, que querem derrubar o seu governo, que querem tirar ele da presidência. Toma nas tuas mãos este homem, guarda ele, é o que nós te pedimos no nome do Senhor Jesus. Senhor, fala conosco por intermédio da tua palavra, sê conosco neste momento, em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, nós estamos aqui uma vez mais para compartilhar com os irmãos uma porção da palavra de Deus, a qual o Senhor tem colocado em nosso coração nesta sexta-feira, culto de sexta, culto onde estamos orando, buscando a presença de Deus. Eu quero compartilhar com os irmãos aqui no livro de Amós, irmãos. Livro de Amós, livro do profeta Amós, capítulo de número 4, foi a passagem a qual o Senhor colocara em nosso coração. Amós, capítulo de número 4, a partir do verso de número 1, eu vou estar lendo com os irmãos medite nesta palavra. Amós, capítulo de número 4, verso de número 1 nos diz: Ouve esta palavra, vós vacas de Bazã, que estais no monte de Samaria, que oprimes os pobres, que esmagai os necessitados, que dizei aos vossos maridos, tragam bebidas e bebamos. Jurou o Senhor Deus pela sua santidade, que dias estão para vir sobre vós, em que vos levarão com anzóis, e vossos descendentes com anzóis de pesca. Saireis pelas brechas, uma após outra, e sereis lançadas para Armon, diz o Senhor. Ide a Betel e transgredi, ide a Gilgal e multiplicai as transgressões. Cada manhã trazei os vossos sacrifícios, e de 3 em 3 dias os vossos dízimos. Ofereceis sacrifícios e louvores do que é levedado, e apregoais ofertas voluntárias, publicai-as, porque disso gostais. Ó filho de Israel, diz o Senhor Deus, também vos dei limpeza de dentes em todas as vossas cidades, e
e falta de pão em todos os vossos lugares. Contudo, não voltastes para mim, diz o Senhor. Além disso, retive de vós a chuva, faltando ainda 3 meses para a colheita. Fiz chover sobre uma cidade, sobre a outra cidade não fiz chover. Sobre um campo choveu, mas o outro, sobre o qual não choveu, se secou. Quero enfatizar com os irmãos aqui o versículo de número 12, que nos diz: portanto, assim te farei, ó Israel, e porque isto te farei, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com teu Deus. Amém, meus irmãos? Nós vemos aqui uma palavra, uma mensagem, onde Deus, Ele está preocupado com o seu povo. Israel é o povo escolhido de Deus, mas é um povo a qual deixou de andar conforme Deus lhe ordenara. Deixou de praticar aquilo que Deus havia lhe ordenado. Israel agora está andando na sua mente, diante dos seus olhos, eles acreditavam estar agradando a Deus, estar servindo a Deus, com as suas práticas, com os seus cultos, pois a Bíblia aqui, esse texto nos diz que eles gostavam, no versículo de número 5, de oferecer sacrifício e louvores a Deus, mais do que era levedado, do que tinha fermento. Eles gostavam de apregoar ofertas voluntárias e publicar isso diante das pessoas, porque eles queriam aparecer, queriam se mostrar. E Deus, Ele vem acompanhando a vida do seu povo Israel. A idolatria havia entrado no meio do povo de Deus, a imoralidade havia entrado no meio do povo de Deus, a corrupção havia tomado conta do povo de Israel a ponto deles oprimirem os mais pobres, os menos favorecidos. Eles oprimiam seus próprios irmãos, né? Eles se afastaram de Deus, ficaram distante de Deus, mas na sua mente, no coração deles, eles acreditavam que Deus estava se agradando da forma a qual eles vinham vivendo. A Bíblia diz que Deus, Ele olhando a situação, Deus levanta uma pessoa que nem profeta era, pois Amós era cuidador. No Amós capítulo de número 7, se não me falha a memória, no versículo de número 14, Amós 7, verso 14, se não me falha a memória, respondeu Amós a Amazias: eu não era profeta, nem filho de profeta, mas criador de gado e cultivador de figos silvestres. Ou seja, Deus, Ele está vendo que o seu povo caminha de mal a pior. E em meio a esta crise espiritual, se assim podemos falar, de Israel, Deus, Ele vai chamar uma pessoa que não é, para se colocar na posição, uma pessoa para se pôr na brecha, para se colocar diante do seu povo e profetizar aquilo que Deus queria, porque até os profetas de Israel estavam corrompidos, já não apregoavam, já não profetizavam mais a verdade de Deus para o seu povo. Mediante a isso, nós vemos que Deus vai chamar uma pessoa que não é, uma pessoa que cuida de animal, uma pessoa que cultiva a terra, para entregar a mensagem que Deus queria. E coisa difícil, meus irmãos, é entregar aquilo que Deus quer, que Deus ordena. Coisa difícil é trazer uma palavra de exortação quando tem muitos profetas dizendo que não,
que do jeito que tá bom, quando tem muitos profetas trazendo mensagens egocêntricas, mensagem que massageia o ego de muitas pessoas. Mas nós vemos aqui que o convite de Deus para o seu povo é o arrependimento, é se voltarem para Deus, porque Deus não estava se agradando da maneira que o povo se encontrava. Eu faço uma pergunta a você nesta noite: como é que está a tua vida? Será que Deus tem se agradado de nós, a igreja de Cristo, que está vivendo aqui no século 21? Nós vemos que aqui o sinal que Deus dá para chamar a atenção do povo, para o povo se voltar a Deus, para o povo se arrepender da sua idolatria, para o povo se arrepender do seu pecado, para o povo se arrepender da imoralidade que eles estavam cometendo diante de Deus. Nós vemos que Deus vai fechar o céu, não vai permitir a chuva descer, para que haja falta de alimento, para que haja seca, e o povo se volte a clamar a Deus. A Bíblia diz que Deus ele não permite chover. A Bíblia diz que Deus permite enfermidades, pragas, pestes assolar o povo. Tudo isso para trazer o povo a Deus de volta, para as pessoas se voltarem ao Senhor. Olhando para esta situação, meditando neste texto, eu vejo que não é diferente nos nossos dias de hoje, pois Deus ele está chamando a atenção da igreja, Deus está chamando a atenção do seu povo, porque Deus não tem se agradado de muitas coisas que têm acontecido no meio da igreja. Eu digo isso não é só a igreja, as paredes, não, eu digo isso nós, a nossa vida como igreja diante de Deus. Como é que está a tua casa? Como é que está a tua vida? Se Jesus voltasse hoje, a tua casa está em ordem? Está tudo certo? Ou nos encontramos como Israel, Deus usando o profeta e dizendo: prepara-te, coloca a tua casa em ordem, porque vocês vão se encontrar comigo. Veja que quando nós estamos para receber uma visita, que a nossa casa está em desordem, pois por N motivos, às vezes acordamos tarde, não deu tempo de lavar uma louça, não deu tempo de limpar uma casa, mas quando a gente sabe que vai vir uma visita para nossa casa, nós se prepara, procura organizar a casa, procura lavar a louça, procura arrumar as coisas para que recebamos uma visita, para que não sejamos pegos desprevenidos, desapercebidos. A exortação de Deus aqui para o seu povo era um alerta: se prepara, porque vocês vão se encontrar comigo. Parece que eu vejo Deus ele usando o profeta Isaías para Ezequias: coloca a tua casa em ordem, porque no leito a qual você subiu, você não vai descer, você vai se encontrar comigo. Meus irmãos, possa ser que daqui a alguns minutos nós se encontre com o Senhor por intermédio do arrebatamento da igreja, que não está distante, está muito mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Mas possa ser que não seja por intermédio do arrebatamento da igreja. Possa ser que nesta noite, ou daqui a algumas horas, ou alguns minutos, Deus permita a morte vir de encontro a mim e a você. Como é que está a sua casa hoje? Como é que está a sua vida? Você já parou para pensar nisso? As pessoas pensam em muitas coisas, em ganhar dinheiro, em ficarem famosas, em juntarem coisas aqui nessa terra. Mas você já pensou em preparar a sua vida, a sua casa para se encontrar com Deus? Você já parou para pensar que estamos vivendo o fim dos tempos sobre a face da terra? Você já parou para pensar que se você
Às vezes você pensa que entregou sua vida para Jesus, mas as práticas não mudaram. Continua nas práticas de antigamente. Nós vemos que a igreja, o mundo tem adentrado dentro das igrejas, imoralidade dentro das igrejas, escândalos acontecendo com a igreja. Nós vemos que muitas coisas estão acontecendo, a qual Deus não quer que nós façamos parte, a qual Deus não quer que exista em nossa vida. Existem aqueles crentes que acham as coisas normal, as coisas que acontecem ser normal. Não é normal, irmão, um vírus como esse tomando conta do mundo, pois eu nunca vi coisa igual. No mundo a qual estamos vivendo, acontecer um alerta desse para o povo. Aqui eu vejo uma oportunidade que Deus ele dá para a sua igreja, principalmente porque nós precisamos colocar nossa vida no altar do Senhor. Nós precisamos reparar a nossa casa, nós precisamos reparar as nossas práticas, nós precisamos reconhecer que Jesus está voltando e que não é tempo de nós brincarmos de ser crente. Tem muitas pessoas brincando, eu não estou pregando aqui para quem não acredita. Não me importa quem não acredita, eu não quero saber das pessoas que não acreditam, irmãos, que Jesus vai arrebatar a sua igreja. Eu acredito, Jesus está voltando, pois a Bíblia diz que assim como nos dias de Noé, comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, assim será a vinda do Filho de Deus. Muita gente vai estar comendo, bebendo, se divertindo. As vidas deles não estarão prontas para se encontrar com o Senhor. Eis aí a oportunidade de nós refletirmos, de nós fazermos uso do versículo que Paulo disse aos nossos irmãos aos Coríntios. Olha para dentro de si, examine-se a si mesmo. Examina a tua vida, vê como ela está. Será que está na condição de se encontrar com Deus? Será que estamos na condição de serem arrebatados por Deus, de Deus arrebatar a sua igreja? Eu vejo aqui o tempo oportuno para nós, igreja do Senhor, de colocar a nossa casa em ordem, de deixar a fama de lado, de deixar o nosso eu de lado, de deixar as coisas que parecem ser importantes para nós, como a nossa vida financeira, a nossa vida externa, né? E olhar para dentro de nós, ver a nossa posição diante do Senhor. É tempo de nós clamarmos a Deus, é tempo de se preparar, meu irmão, é tempo de se preparar, minha irmã, para se encontrar com Deus do céu. Eu quero deixar essa mensagem para você nesta noite. Eu não sei como você está fazendo aí na sua casa, se você está orando, se você está lendo a palavra do Senhor, se você está jejuando. Se está, glória a Deus por isso. A Bíblia diz que os santos se santifiquem ainda mais. Mas se você não está fazendo isso, eu quero te convidar a fazer a partir de agora. Conserta a tua vida, coloca a tua casa em ordem. Jesus está voltando e daqui a pouco tudo isso passa. A Bíblia diz que existiam 10 virgens, 5 eram insensatas, 5 eram loucas, 5 não se preparou para se encontrar com Deus apesar de acreditar. 5 foram pegas despreparada, desapercebida. A Bíblia vai dizer que faltou prontidão nelas. O noivo veio e ela não estava pronta. Tomara a Deus que quando o Senhor voltar, a sua igreja esteja preparada, a sua igreja esteja pronta para entrar nas mansões celestiais, pois eu acredito que não demora, Jesus vem arrebatar a sua igreja. Vamos nos preparar, meus irmãos. Eu não sei
se nós vamos se ver aqui na terra. Se nós não se vermos aqui na terra, veremos com certeza no céu. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde e nos ajude a servir melhor. Vamos refletir sobre isso. Como está a nossa vida diante de Deus? Eu quero convidar você a orar comigo, a clamar a Deus nesta hora. Abaixe sua cabeça e ore comigo. Amado Deus, eu peço ao Senhor, nos ajude a servir melhor, a entrar na tua presença, a fazer o teu querer e a tua vontade. Eu peço a ti também nesta noite, tira de nós tudo aquilo que não te agrada, tudo aquilo que não provém de ti. Ajuda nós a ser fiel ao Senhor, pois queremos ir morar no céu e para isso precisamos mudar as nossas práticas, deixar os nossos erros de lado e te servir de verdade. Nos ajuda, Jesus, nos ajuda. É o que eu te peço, desde já te agradeço. Amém e amém. Meus irmãos, que Deus os abençoe, que Deus os guarde. Os irmãos que sentirem de Deus de estar dizimando e ofertando, contribuindo com a obra do Senhor, temos os nossos compromissos da igreja para estar cumprindo. Os irmãos nos ajudem pela a conta que estará na descrição do vídeo. Amém? Deus os abençoe. Um grande abraço. Fica com Deus.